Então, segundo ano do ensino médio, aula de expansão. Título do material: Da Belle Époque a Chico Mendes, o desenvolvimento insustentável dos ciclos da borracha. Vamos adiante aqui com conteúdo e objetivos. Conteúdo: ciclo da borracha, Belle Époque, sistema de aviamento, comunidades extrativistas, seringueiros, lutas sociais e ambientais, Chico Mendes. Objetivo: contextualizar o ciclo da borracha e a Belle Époque amazônica, e os sistemas de exploração do aviamento. Compreender o modelo de desenvolvimento das reservas extrativistas, seringueiros, e avaliar os avanços e os desafios ao longo do tempo, tendo em vista a promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental. Comunidades extrativistas. Você já ouviu falar de povos extrativistas? São comunidades que retiram sua sobrevivência de produtos que coletam da natureza. Esses produtos, uma vez coletados pelos trabalhadores das comunidades, são preparados e vendidos para mercados nacionais e internacionais. Dentre esses produtos, temos a castanha do Pará e o látex, com o qual se produz a borracha. Bom, aqui na imagem, ainda nativo seringueiro Raimundo Mendes, primo de Chico Mendes, líder sindicalista e ambientalista, morto em 1988. Adiante. Vamos conhecer os caminhos dessa história. Ela se inicia com a descoberta do uso do látex e da borracha pelos ocidentais, um conhecimento que foi acumulado durante séculos pelas populações indígenas na região amazônica. Desenvolve-se com o uso que a indústria mundial passou a fazer dos derivados da borracha. Aborda o enriquecimento de cidades como Manaus e Belém, no século XIX, e na primeira década do século XX. Tem conexão com como os seringueiros vêm enfrentando o avanço da pecuária e do agronegócio sobre a floresta, e com a luta por sua sobrevivência e pelo meio ambiente. Da seringueira à borracha, evolução das técnicas. 1. O látex extraído das seringueiras, inicialmente, foi usado para fabricar borrachas de apagar. Depois, passou-se a produzir seringas e galochas. 2. Em 1835, a técnica de vulcanização, de Charles Goodyear, deu maior resistência ao material, evitando que deformasse com o calor ou com o frio. Isso levou à fabricação de rodas, correias, mangueiras, sapatos, dentre outros produtos. 3. Em 1850, a borracha se tornou o principal produto da Amazônia, englobando os estados do Pará, Amazonas e Acre, e chegando em partes da Venezuela, do Peru e da Bolívia. 4. Em 1890, com a disseminação do uso da bicicleta, e com o início da fabricação de carros, a borracha chegou às montadoras europeias e estadunidenses. Aqui a imagem, da fabricação de um travesseiro em látex. Vamos adiante. Apropriação ocidental dos conhecimentos tradicionais. Foi no século XVIII que o naturalista francês Charles-Marie de La Condamine, em viagem pela Amazônia, encontrou a borracha. Ao estabelecer contato com indígenas, percebeu que havia uma substância interessante na região. Ela era extraída da seringueira, que passou a ser chamada de Hevea brasiliensis. O látex que é extraído do seu tronco surpreendeu o viajante devido à sua elasticidade e impermeabilidade. Quando ela está fresca, dá-se-lhe com moldes a forma que se quer, ela é impenetrável à chuva, mas o que a torna digna de nota é a sua grande elasticidade. Fazem-se com elas garrafas que não são friáveis, e botas, e bolas ocas, que se achatam quando se apertam, mas que retornam à sua primitiva forma desde que livres. Os portugueses do Pará aprenderam com os omáguas a fazer com essa substância umas bombas ou seringas. La Condamine, 2000. Formas de exploração da borracha no século XIX. A demanda mundial pela borracha se expandiu a partir de 1870, tornando as capitais Belém, do Pará, e Manaus, do Amazonas, importantes portos e centros comerciais. Os trabalhadores das matas provinham de sociedades indígenas forçadas ao trabalho, como mundurucus e apiacás, e também de seringueiros que aprenderam as técnicas com os indígenas. O aviador era um intermediário na produção da borracha, ficava com a matéria-prima, transformando-a em borracha. Aos trabalhadores, pagava com produtos de subsistência, o que mostra a precariedade de condições, já que não havia salários. Além disso, aqueles que questionassem os métodos dos aviadores eram sujeitos à violência para aceitar suas condições. Belém na Belle Époque. Belém passou de 61 mil habitantes, em 1872, para 200 mil, em 1910, devido ao boom da borracha. Na chamada Belle Époque, a Bela Época, imitando o padrão francês de urbanização daquele período, a infraestrutura da cidade de Belém se expandiu muito em pouco tempo. Foram construídos praças, bulevares e teatros.
A cidade passou a contar com energia elétrica pública, água encanada, bondes elétricos e rede telefônica. As melhorias não foram para toda a cidade, mas para a região em que circulavam os produtos e a elite que se beneficiou dessa produção. Aqui uma imagem do Belém do Pará em 1899. Antes do texto, Praça São Sebastião e Teatro Amazonas, na capital Manaus, 1906. Manaus durante a Belle Époque. No final do século XIX, Belém detinha cerca de 90% da produção da borracha. Manaus somente adquiriu maioria da produção no começo do século XX. Mesmo assim, Belém voltou a ter proeminência nos anos seguintes. A capital do Amazonas passou também a contar com melhorias urbanas e com a importação de um padrão cultural cosmopolita, cujo marco foi a inauguração do Teatro Amazonas, em 1896. O desafio de um desenvolvimento sustentável. As populações extrativistas acumulam séculos de conhecimento na plantação e nos manejos das espécies de plantas, por meio das quais mantêm o sustento de suas comunidades. Vivem em florestas e áreas verdes e têm uma origem mestiça, herdando as tradições dos povos originários no conhecimento das plantas e espécies nativas. Além disso, os trabalhadores extrativistas são também fruto de migrações internas de diversas regiões do Brasil, que vieram em busca de emprego e de sobrevivência na região amazônica. Muitos dos migrantes encontraram sua sobrevivência no manejo das plantas e na coleta de frutos ou de substâncias extraídas deles. O grande desafio para essas comunidades é conseguir manter a natureza produzindo, de maneira sustentável, barrando o avanço predatório da pecuária e do agronegócio sobre as matas. Estratégias de luta dos seringueiros. 1973, a Igreja Católica, por meio das comunidades eclesias de base, SEB, no Acre e no Purus, divulgava o Catecismo da Terra, adaptando o Estatuto da Terra do presidente Jango à realidade dos seringueiros. A partir de 1975, houve a fundação de sindicatos, com destaque para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, STR, em Chapuri, em 1977. Em 1985, foi criado o Sindicato Nacional dos Seringueiros, que passou a defender a identidade do seringueiro, em defesa da floresta, junto à pauta ambiental, então em alta. Então vamos a questionamento. Abre aspas, seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, pescadores artesanais, até então classificados em geral como caboclos da Amazônia, adquiriram uma nova identidade. Exigiram ser reconhecidos como produtores de borracha e se autodenominaram defensores da floresta, salientando a necessidade de um modelo de desenvolvimento para a região que levasse em consideração suas necessidades. Alegrete 2008. A criação das reservas extrativistas propostas pelos seringueiros da Amazônia em 1985 defendia, então aqui, o reconhecimento da profissão e o desenvolvimento sustentável ou a criação de indústrias e a participação nos lucros da borracha. Então vemos aqui por esse trecho que é a primeira opção aqui, o reconhecimento da profissão e o desenvolvimento sustentável. Então, quando você tem aqui o intuito, né, de que eles sejam reconhecidos como produtores de borracha, você tem aqui a necessidade do reconhecimento da profissão. E quando você tem aqui defensores da floresta, né, salientando a necessidade de um modelo de desenvolvimento, né, que considerasse suas necessidades, você está falando do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, em nenhum momento se fala em indústria ou participação nos lucros da borracha. Mas vamos adiante aqui. Como eu detalhei aqui para vocês, né? Basicamente uma questãozinha simples de localização que não é digna de um segundo ano de ensino médio. Quem foi Chico Mendes? De nome Francisco Alves Mendes Filho, ficou conhecido como Chico Mendes. Nascido em Chapuri, num seringal no Acre, em 1944, tornou-se famoso por lutar por melhores condições para os trabalhadores dos seringais em defesa da natureza. Fez parte dos sindicatos de trabalhadores rurais e foi um dos principais atores dos movimentos dos seringueiros e ambientalistas da década de 1980. Tornou-se conhecido mundialmente. Sua resistência contra os fazendeiros e os empresários do agronegócio levou ao seu assassinato em 22 de dezembro de 1988. Aqui na sequência o material sugere, né, 2 vídeos referentes aí ao Chico Mendes. Então, conta um pouco da história nesse primeiro QR Code e nesse segundo você tem o legado, né, e as lutas pela floresta, como já sugere ali o título.
tá bom? Então, os dois QR Codes aí com material para reforçar um pouco da biografia do Chico Mendes. Acho que já deu um tempinho aí para, de repente, utilizar a câmera do celular, né? Para verificar esse material. Vamos adiante. De qualquer forma, vocês têm o link aqui, aí vocês podem acessar todo esse conteúdo pelo repositório do CMSP. Vamos conhecer mais sobre a luta dos seringueiros. De acordo com o trecho de reportagem apresentado no slide a seguir, escreva em forma de tópicos sobre 1. As dificuldades enfrentadas pelos povos extrativistas. 2. Os benefícios do modelo de desenvolvimento econômico sustentável proposto pelos seringueiros. Registre no seu caderno. Isso é quase inerente ao seu dever de estudante, né? Então, acho que nem precisava ter o aviso aqui. Mas vamos adiante. Texto de apoio. Legado do ambientalista Chico Mendes. 30 anos depois de ser assassinado, Chico Mendes continua um símbolo maior da luta dos povos extrativistas pelo uso das terras que ocupam há décadas, em específico, e pela preservação da Amazônia. Num âmbito geral, junto a um vasto grupo de pessoas que trabalharam ao seu lado desde o final da década de 1970, ele idealizou um modelo de reservas extrativistas que traduziu com perfeição a ideia de desenvolvimento sustentável bem antes desse conceito se popularizar. As reservas extrativistas foram uma invenção brasileira que não tem comparação com qualquer outro tipo de unidade de conservação no mundo. É a ideia de proteger a floresta de maneira original, não só para a natureza, mas para as populações que vivem ali, explica Mary Alegrete, antropóloga que se aproximou de Chico no começo da década de 1980. O modelo, no entanto, não é perfeito. Do ponto de vista econômico, a exploração dos recursos da floresta ainda não é rentável o suficiente, é necessário subsídio no preço dos produtos. Essa ajuda de custo, claro, traz um retorno para o país. Imagens de satélite demonstram como essas regiões estão mais bem conservadas em relação a áreas desprotegidas. Vicente, 2020. Correção. 1. As dificuldades enfrentadas pelos povos extrativistas. A exploração sustentável não dá lucros suficientes para manter as famílias que vivem do extrativismo. O governo precisa dar subsídios, incentivos em dinheiro, para complementar a renda das famílias, ou para tornar essas atividades possíveis. 2. Os benefícios do modelo de desenvolvimento econômico sustentável proposto pelos seringueiros. Modelo único no mundo de desenvolvimento sustentável. Preservação ambiental notável. Em comparação com áreas exploradas que não têm um projeto de desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental gera uma melhora de vida para as populações que vivem da exploração dos recursos naturais. Então, aqui para finalizar o material, alguns questionamentos, né? 2 questionamentos para reflexão. Retomando alguns pontos. Como o boom da borracha na região amazônica alterou as cidades de Manaus e Belém no século XIX? Quais são as pautas das lutas dos seringueiros na Amazônia desde a década de 1980? Aqui uma imagem, né? A vista do mercado de ferro e da doca do Ver-o-Peso em Belém do Pará, em 1902. Percebe-se uma movimentação considerável de embarcações, tá? Então são questões aí para aprofundar, para refletir um pouco mais sobre o assunto. E aqui dou por encerrado a exposição do conteúdo. Até breve.